Júlio Verne é um escritor francês. Nasceu no dia 8 de fevereiro de 1828 em Nantes, na França. Era o primogênito de outros 4 irmãos. Basicamente, Júlio ficou bastante conhecido por suas obras futuristas, como, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 60 Dias. Era um grande amante, sobretudo, das viagens, que naquele tempo eram feitas em sua maioria em navios. Por isso, aos 11 anos de idade, ele fugiu de casa para embarcar em uma aventura. Aliás, naquela época, ele já cultivava o sonho de ser marinheiro. No entanto, seu pai conseguiu encontrá-lo, fazendo com que ele retornasse para casa sem que conseguisse subir a bordo de um navio. Segundo histórias, por causa disso, Júlio não quis mais viajar e teria prometido que viajaria somente em sua imaginação e fantasias. Já na vida adulta, para agradar o seu pai, o escritor decidiu mudar-se para Paris. A intenção, aliás, era cursar direito, e ele realmente acabou se formando na área em 1850. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Considerado por muitos como o pai da ficção científica, o escritor francês Júlio Verne sempre esteve à frente de seu tempo. Suas obras marcaram para sempre a literatura fantástica e ainda hoje servem de inspiração para produções que vão além dos livros. Sua narrativa permitiu que muitos sonhassem com um futuro que parecia muito distante, mas que hoje, para nossa surpresa, contém muitos elementos idênticos dos quais Verne havia imaginado, o que fez com que alguns de seus pensamentos se tornassem premonitórios. No romance futurista Paris no século XX, o autor conta a história do jovem Michael Dufresnoy, cuja sua paixão pela literatura e pela arte se torna irrelevante numa sociedade onde apenas os negócios e a tecnologia são valorizados. Apesar do tema ser atual, o que mais chama a atenção na narrativa é a descrição de Verne sobre veículos movidos a gás que viajam em estradas de asfalto, um sistema de iluminação pública e, por mais assustador que seja, o uso de uma cadeira elétrica. Porém, o que poderia ser mais um sucesso do autor ficou conhecido como Romance Perdido de Verne, tudo porque Pierre Jules Hetzel, editor que o aconselhou durante toda a sua carreira, rejeitou a publicação do livro, que só foi lançado póstumamente em 1994. Hetzel acreditava que a obra destoava de todas as outras produzidas por ele, e até chegou a declarar: "Meu caro Verne, mesmo se você fosse um profeta, hoje ninguém acreditaria nessa profecia. Eles simplesmente não se interessariam por ela." Felizmente, a crítica não atrapalhou em nada o sucesso de 5 Semanas em um Balão, de 1863. O êxito da publicação estimulou o autor em continuar com a temática de aventuras e fantasias. Em toda a sua carreira, Verne escreveu mais de 100 livros e é um dos autores mais traduzidos em toda a história, com publicações em 148 idiomas. Em uma das obras mais conhecidas do francês, Verne apresenta o submarino Nautilus, que era movido a eletricidade. O conceito de submarino já estava presente na mente de muitos cientistas e inventores, e antes da publicação do livro de Verne, as experiências já haviam começado com protótipos de artefatos submersíveis tripulados. No entanto,
As características do Nautilus superaram todas as suas expectativas. O submarino de Verne tinha vantagens e confortos inimagináveis nos navios precários que existiam na época. O escritor francês deu o tom e estimulou os inventores da época. Por muito tempo, voar foi uma das grandes fixações do homem. Porém, o objetivo só foi alcançado recentemente. Os estudos para criar máquinas voadoras remontam aos esboços de Leonardo da Vinci. Mas foi no final do século XIX que o helicóptero como conhecemos começou a tomar forma. Ao mesmo tempo, Júlio Verne publicou Robur, o Conquistador, um romance em que o personagem principal construiu uma aeronave de prensagem. Por isso possuía grande força e luz ao mesmo tempo, que voava através de rotores, como fazem os helicópteros modernos. Rotores adicionais na proa e popa serviram para impulsionar a invenção em direção aos céus. Verne pegou os protótipos de helicópteros existentes e imaginou como eles se desenvolveriam. Ele também rejeitou o carvão como combustível, propondo baterias elétricas para impulsionar a engenhoca. Essas baterias têm uma composição química desconhecida, mas fazem de Verne um precursor de combustíveis alternativos. A premissa é bizarra. Em seu romance Da Terra à Lua, Verne descreveu uma jornada para o satélite do nosso planeta a bordo de uma bala disparada de um canhão gigante. Apesar da ideia insólita, inspiraria o diretor de cinema George Méliès a filmar um dos primeiros filmes de todos os tempos, Viagem à Lua. Um pouco mais tarde, Verne publicou uma continuação do conto. Viagem ao redor da Lua vai além da viagem e segue as aventuras dos heróis no satélite natural da Terra. Embora seus métodos certamente não sejam cientificamente precisos, a imaginação de Verne estava mais de 100 anos à frente de um dos feitos mais importantes da história, a chegada dos primeiros humanos à Lua. Júlio Verne estava longe de ser um cientista, mas sua paixão pela tecnologia e pelo progresso feito na época serviram para introduzir muitas das invenções que estavam por vir e que com o tempo acabaram se tornando elementos comuns de nosso cotidiano. Aventuras com descrições detalhadas sobre descobertas científicas e tecnologias que sequer existiam na época foram o marco de sua carreira. Para escrever, Júlio Verne se baseava em uma vasta pesquisa, interessando-se por regiões ainda pouco conhecidas e estudos científicos ainda em estágios iniciais. A tudo isso, ele unia a aventura e a imaginação. Sua obra foi considerada futurista e até mesmo fantasiosa, pois muitos não acreditavam que seria possível a existência de tantos elementos que ele incluía em sua obra. No entanto, muitos deles se confirmaram. Mas é o uso que Júlio Verne dá a esse conhecimento, entre outros tantos, que faz dele o pai da ficção científica. Verne escreveu histórias que não apenas prendem o leitor pelo suspense e o ritmo da aventura, como também antecipam invenções que só apareceriam no século XX, como o helicóptero, o submarino Aqualung, a televisão e a conquista do espaço. São histórias verossímeis e emocionantes. Tudo o que Verne escrevia parecia viável, embora a explosão científica de seu tempo ainda não fosse suficiente para produzir as maravilhas tecnológicas de que ele falava. Muitos contemporâneos chegaram a pensar que ele próprio fosse uma ficção e seus livros eram produzidos por uma equipe de redatores. Júlio Verne foi muito mais do que um autor de ficção científica. Ao longo da sua obra literária, ele inventou um helicóptero, um submarino, um foguetão lunar, uma televisão, uma internet e muitas outras tecnologias que só entraram no mundo real nos séculos seguintes. Não julguem que eram apenas ideias vagas. Em todas as invenções havia descrições técnicas e detalhadas sobre como essas máquinas funcionam. Muito do seu trabalho vinha das revistas científicas que devorava todas as tardes. Mas essa pesquisa era apenas a rampa de lançamento para a imaginação dele disparar rumo ao futuro. Esse lugar onde tudo é possível. O que uma pessoa pode imaginar, outros podem tornar real, dizia Júlio Verne. E não é que ele tinha razão.